Hallo und willkommen! Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nominativo, um dos casos gramaticais mais importantes da língua alemã e que a gente tratou como sendo a equivalência mais próxima do sujeito, né? A gente teve vários exercícios, praticamos, etc, etc e tal. A gente viu o nominativo sendo declinado para os artigos definidos der, masculino, die, feminino e das, neutro, todos eles no singular, né? Então, der, die, das são inicialmente ocorrências do nominativo. Agora, antes da gente pular para o plural, a gente vai tratar dos artigos dos artigos indefinidos e a declinação de adjetivos quando os substantivos são acompanhados por estes artigos indefinidos. Então, se você lembrar lá, a gente viu que quando um substantivo ele era acompanhado de der, de die ou de das, então o adjetivo ele tinha que receber o que? É em sua desinência. Agora vai ser diferente, porque a gente não vai ter mais der, die ou das. A gente vai ter artigos definidos. E com os artigos definidos, naturalmente, a terminação do adjetivo não vai ser a mesma. Caso você se recorde, eu falei anteriormente que a gente ia estudar basicamente três grandes grupos de parâmetros, né? Esses parâmetros eram para os artigos definidos, der, die, das e as respectivas terminações dos adjetivos, inclusive o artigo definido no plural, que a gente ainda vai ver. Depois, o grupo dos artigos indefinidos e quais são as terminações respectivas dos adjetivos com esses artigos indefinidos. E depois, um terceiro grupo também que é muito importante é o grupo de substantivos que não são antecedidos por nenhum determinante. Ou seja, não tem de, não tem de, não tem qualquer outra palavra além de um adjetivo, só um adjetivo descrevendo esse substantivo. Também vai ter um set de terminações, o adjetivo vai ter um set de terminações também específico para esse grupo. Então, mas claro, alemão não se compõe apenas de artigos definidos, indefinidos e adjetivos, né? Existem outros determinantes, pronomes indefinidos, pronomes possessivos que também eles vão ser declinados, eles vão seguir um parâmetro de declinação semelhante a ou o artigo definido ou ao artigo indefinido, certo? Além de outros determinantes que a gente também vai estudar mais na frente. Ok? Então, com isso em mente, vamos dar início ao estudo dos artigos indefinidos e a declinação dos adjetivos, lembrando que a gente ainda está tratando do singular. Então, vamos nessa. Sujeitos indefinidos. Para se falar de um sujeito indefinido no nominativo, usamos o que? Para o artigo indefinido masculino, nós vamos usar a terminação ein. Para o artigo indefinido no feminino, nós vamos usar a terminação eine. E para o artigo indefinido no neutro, nós vamos usar a terminação ein. E aí você já entra em pânico aqui, porque você viu que tem dois ein. Ok, mas calma aí que a boa notícia já vem. Adjetivos que descrevem este sujeito acompanhado de artigos indefinidos são acrescidos de terminações distintas. Ou seja, muito embora ein, o indefinido masculino, e ein, o indefinido neutro, eles são iguais no nominativo, a terminação dos adjetivos que estão acompanhando esses substantivos é distinta. E você vai ver agora como ela vai ser distinta. Mais uma vez, vamos usar como exemplo alt, komisch e heiß. Então, ein representando o masculino, ein também, escrito da mesma forma, representando o neutro, e eine representando o feminino. As terminações dos adjetivos são estas. Se for masculino, então a terminação do adjetivo é ER. Ein alter, ein komischer, ein heißer. Se o artigo indefinido for o neutro, ein, então a terminação do adjetivo não é ER, é ES. Ein altes, ein komisches, ein heißes. E se o artigo indefinido for o feminino, então a terminação é eine alte, eine komische, eine heiße. E aí talvez surja uma pulguinha atrás da orelha, porque quando eu falei ein alter, ein komischer, ein heißer para o masculino, e quando eu falei agora eine alte, eine komische, eine heiße, esses adjetivos aqui, eles soaram da mesma forma. E de fato, né, isso é uma regra do alemão padrão. Palavras que terminam em E ou ER, elas têm a mesma pronúncia e é algo que se assemelha a um A contínuo.
ein alter, ein komischer, ein heißer. Então, pelo fato de alter aqui em cima e alter aqui embaixo terminarem em E ou ER, então a pronúncia é a mesma e é mais ou menos essa. Ou seja, é uma, digamos assim, uma terminação a menos para a gente memorizar na fala, pelo menos. Mas na escrita, há a diferença, né? A diferença do masculino para o feminino, na declinação do adjetivo. Alter com ER e alter com E para o feminino. Ok. Agora, você já sabe o esquema. A primeira coisa foi apresentar. Agora a gente vai trabalhar com a atividade de reconhecer onde é que está presente em frases esse sujeito indefinido. Então, vamos nessa. Atividade: encontre os sujeitos e os elementos no nominativo. Veja que a tarefa agora já foi um pouco diferente, já que a gente já está maduro com a ideia de que sujeito não é sempre igual, completamente igual ao nominativo, mas o nominativo é, em 99% dos casos, uma manifestação do sujeito. E a gente viu que especificamente o nominativo faz parte do núcleo do sujeito, né? Eu falei 99% dos casos, porque 1% está reservado a os verbos de ligação, as frases com verbos de ligação, né? Em que ambos os lados estão no nominativo. Não só o sujeito, como também o predicativo do sujeito. Então, encontre os sujeitos. Primeiro a gente vai encontrar o sujeito e depois a gente vai dizer quem é que está dentro do sujeito, quem é que está no nominativo. Se é todo o sujeito, se é só um pedaço do sujeito, baseando-se nas terminações que a gente acabou de ver. Então vamos lá, de uma por uma. Número 1. Ein reicher junger Mann hat gestern eine neue blaue Hose gekauft. Então, aqui é o verbo hat. E a gente vai analisar tudo que vem antes do verbo. É uma frase afirmativa, não parece que ela veio com um advérbio na frente, ou qualquer outro pedaço do complemento, porque a gente já iniciou a frase com ein, e ein, como a gente acabou de ver, é o artigo indefinido. Ein é o artigo indefinido para o quê? Masculino, né? Ou neutro, lembre. Ein, masculino ou neutro. Então, vamos ver se o substantivo que ein está tentando descrever é um dos dois, masculino ou neutro, e a gente nota que de fato é masculino, né? Então, a próxima coisa que a gente vai analisar agora é os adjetivos que descrevem Mann e ver se esses adjetivos têm qual terminação? ER. E eles de fato têm. Ein reicher com ER, ein junger com ER, Mann. Então, se esse sujeito, ou se esse trecho do sujeito, ele passou no nosso teste do nominativo, então, de fato, essa expressão está no nominativo, toda ela é sujeito, né? Toda ela é sujeito e toda ela é nominativo, toda essa expressão é nominativa. Depois, hat gestern eine neue blaue Hose gekauft. Aqui você talvez se confunde com o fato de que Hose é feminino, eine é uma terminação que a gente acabou de ver, sim, ela descreve o feminino. Se refere a um substantivo feminino, sim, de fato. Neue é o adjetivo que está descrevendo e termina em E. Blaue também termina em E. Ou seja, passaria no teste também do nominativo. Mas veja, eu disse para você que apenas um tipo de verbo, ele faria com que não só o sujeito, como também o sujeito, no caso, que vem antes do verbo, mas também que vem depois do verbo esteja no nominativo. E é um verbo de ligação. Nesse caso aqui, não é um verbo de ligação, né? É um verbo hat, que inclusive tem outro verbo aqui no final, gekauft. Então, hat gekauft é na verdade uma expressão composta, né? Indicando um tempo verbal. E esse verbo aqui, ele exige um complemento em outro caso gramatical, que não é o nominativo. Então, esta expressão aqui, eine neue blaue Hose, embora as terminações estejam idênticas àquelas do nominativo, ela não está no nominativo, certo? Devido ao verbo da frase. Seguindo então, nesse caso aqui o sujeito é o quê? Ein reicher junger Mann. Próxima frase então. Ein richtig fleißiger Junge macht immer seine Hausaufgaben. Lembre, pausa o vídeo, tenta responder.